quero começar com uma reflexão, ou com uma conversa entre todo mundo aqui. Política hoje, né? Isso aqui são um pouco provocações, né? Para a gente ter algumas referências atuais da política. Imagina que que vocês não conhecem o título da aula de hoje, né? Então, a pergunta que eu faço para a gente começar a pensar é o que está em jogo na política hoje. Pensar um pouco, né, porque eu quero começar trazendo a gente para esse meio da política e aí fazer um caminho de recuperar outros conceitos, outros pensamentos. Mas eu queria começar por aqui. Não sei se todo mundo consegue ver mais ou menos o que tem aqui. Aqui aquelas manifestações aqui, eu acho que é a favela da Rocinha. Aqui não preciso falar, né? Nem aqui. Aqui também não preciso falar, né? Esse aqui é o Donald Trump, né? O possível candidato à presidência americana pelo Partido Republicano. Uma das coisas mais estranhas que já aconteceu nos últimos anos, eu acho. Tem que bater na madeira 3 vezes. Pois é. E esse aqui eu acho que é o Congresso, é a Câmara, é a Câmara dos Deputados americana, né? Se não for o Senado, mas eu acho que é a Câmara. O que está em jogo, então, na política hoje? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho com quem está do lado, faz um cochicho, e aí cheguem à discussão, vocês cheguem a um consenso sobre uma palavrinha ou uma ideia bem breve para que a gente possa começar a conversa. Pode ser? Uns 2 minutinhos para fazer esse cochicho? Se não puder fazer com 2, faz com 3, se alguém for ficar de fora. O que está em jogo de fato? Tudo certo, gente? Já definiram? Então vamos lá. Eu vou pedir a contribuição, eu vou anotando aqui, a gente vai depois falar um pouquinho. Quem quer começar a dar a sua contribuição? Uma palavra só, uma ideia só, né? Por grupo. Vamos lá, vocês estão com cara de que... É que infelizmente a gente pensou em 2 palavras. Um é o orgulho e a outra é a vida humana. Tudo bem, orgulho, interessante isso. Vida humana. Orgulho em função assim do ego dos políticos, é isso? Uma coisa assim? Tá. Legal. A questão do poder. O poder. Já é uma definição mais técnica, né? O poder. Tem o poder e tem o poder, né? Aí são duas acepções diferentes. Quem mais? Vamos lá, gente. A democracia. A democracia? Está em jogo no sentido de que, assim, eu até fico curioso, por que vocês colocaram democracia? Está em jogo porque está em risco, assim, é isso, talvez? Ou está em jogo porque é o... Porque eu acho que vai ficar bem claro que ela não é respeitada, mas está bem claro que não é respeitada. Certo. Então é uma espécie de risco mesmo, né? Perigo para a democracia. Eu perguntei que era acho que o que está em jogo é uma crise do capitalismo. Uma crise do capital na política. Isso. Tá. Porque, na minha opinião, assim, o capitalismo, ele já falhou, mas ele vai falhar no final. E aí é uma briga de quem vai ser a última pessoa a pagar a luz e ter tudo, entendeu? Então, uma espécie de crise da civilização, não só do sistema de produção. Quando eu falo capitalismo, não é aquela coisa capitalismo, socialismo, mas uma coisa muito ampla e global, quando eu falo crise do capitalismo. A civilização. Algo assim, né? Interessante isso. O que mais? Olha, está numa ovo ao galinha aqui, de novo, tem uma dualidade de conceitos, que seria poder, disputa por poder, né? Isso aí, e pobreza de espírito. O que vem antes? Nós estávamos tentando ver o exercício de ovo e galinha aqui. O que vem antes? Briga por poder versus pobreza de espírito. Pobreza de espírito? Em que sentido, Henrique? Pobreza de espírito... Amplo pra caramba e profundo. Não, mas é de quem, né? Porque, que tipo de espírito é esse que é pobre? E qual seria o espírito rico? O espírito... A palavra que me vem rapidamente é uma palavra que não é... Ela é...
É o espírito público, é o espírito grandioso de pensar. Maior que o público, porque a disputa por poder, ela é característica ela é emblemática desse espírito baixo, vamos chamar assim. Voltado para si, voltado para o próprio interesse, próprio grupo. É que eu acho que é muito mais que isso ainda. Aham. É mais ainda. Tem a ver com transcendência também, mas... Acho que interessante, né? Porque isso é um tema importante, né? Mas essa coisa de olhar para si, brigar pelo poder em função de uma espécie de egoísmo, de olhar só para si, de fechamento, interesse. Uma das vertentes. Uma das vertentes. Uma das vertentes. Deve ter outras vertentes também que eu não consigo verbalizar nesse momento. Perfeito, não, tá bom. Quem mais, gente? Que vocês podem aqui, aí atrás? Vocês pensarem em alguma coisa? Diga, Rodrigo. A gente tinha pensado em poder também, mas falamos também em representatividade. Está em jogo a representatividade. A capacidade de falar pelos outros, assim, de representar, né? É o deslocamento entre aqueles que estão no poder e o povo. A separação, né? Uma espécie de cisão entre o grupo que governa e aqueles que eles devem representar. Interessante. A gente falou em poder também, mas aí a conversa amadureceu, como já estava, vou acrescentar mais uma palavra, que podia ser há um redespertar pela política, um interesse, um despertar de interesse pela política. Então, o que pode estar em jogo é quase como uma redescoberta da política, no contexto de crise. Redescoberta. A crise é o que está em decadência, está caindo, é uma situação crítica, mas tem algo virtuoso que é uma redescoberta da política. No sentido da conscientização, da maior consciência, da atenção. Interesse sobre informação política, os jovens participando. O que nos diz que se é isso é porque ela estava um pouco oculta, estava um pouco, né, colocada de lado, havia uma certa indiferença, né, uma certa... Legal. Mais alguém? Um diálogo. O diálogo. O diálogo entre quem? Aí acho que dá pra pensar em cada personagem, ou em cada foto, ali, se a gente se aprofundar. Né? A figura do Cunha, que toma as rédeas do poder para si, um pouco dialoga, e você pega, por exemplo, a imagem da Dilma enquanto governante, toda a polêmica em torno do fato de ela pouco dialogar, e isso ser motivo para alguns dizer que ela precisa sair. E aí tem o Trump, que é a história de expulsar. Se a gente pensar na imagem de uma manifestação, por exemplo, acho que ali é 2013, né? Acho que é. Diversas forças tentando dialogar entre si e com o poder. Perfeito. Então, o diálogo, a comunicação... Então, a política talvez seja isso, né? As definições, né? A arte de lidar com os diferentes interesses. Comunicação, a diferença. Legal. Mais alguém, gente? Não, né? Então tá. Pois é, a gente quando coloca a política atual, vamos dar uma olhada aqui, né? Tem questões que são uma coisa do orgulho, é interessante, o orgulho do ego, né? O político que quer, sei lá, quer aparecer, que quer ser o líder, talvez está conectado um pouco com essa pobreza de espírito e com a questão do poder também, né? O cara busca o poder. E aí, nesse tipo num contexto de uma civilização, de uma maneira de viver. E aí, num contexto como esse, como é que você pode ter diálogo, né? Quem que vai dialogar se o diálogo é reconhecer o outro, é ouvir o que o outro tem a dizer para poder responder, né? A democracia em perigo.
Por quê, né? Por que a democracia está em risco? A gente pode pensar em coisas mais concretas ou mais profundas, mas por quê? Eu estava discutindo isso com ele, que é um pensamento que o Humberto Dantas trouxe uma vez, ano retrasado, ainda nem estava toda essa confusão, assim, nem se falava da democracia, mas que de um ano para cá tem sido muito forte nas minhas discussões, que é assim, o ser humano, a vida humana, for incompatível com a democracia. Ele colocou isso de uma certa forma falando assim, se você pegar toda a história humana, a gente tem mais períodos sem democracia, com outros sistemas, do que com democracia. Mesmo a democracia sendo antiga, mesmo sendo dos tempos gregos e tendo vários formatos e tal, o formato democrático, ele é uma espécie de raro, é uma ocorrência rara. Uma ocorrência rara perto dos outros sistemas. Então, a democracia em perigo, eu acho que existe essa questão um pouco mais profunda, e trazendo um pouco para o tema do curso, para a profundidade mais do curso. E se a democracia for realmente, se o ser humano não consegue respeitar, ou não consegue ser em seu ser democrático, porque aí entra a questão do orgulho. Se eu estou preocupado mais comigo, com o meu grupo, eu não ligo para quem venceu ou não. Eu quero que eu e o meu grupo se sintam representados. Então é uma coisa que sempre, e principalmente nesses tempos, me vem muito em questão. Uhum. Interessante, né? Engraçado, né? Eu estou vendo aqui então, talvez, levando isso aqui em conta, se tem a ver com uma fragilidade do espírito democrático, ou da própria condição democrática, né? Que a gente volta a falar de orgulho, de ego, de poder, de pobreza de espírito. É interessante, eu não sei se eu estou influenciado pelo que eu vou falar, pode ser, né? Mas eu não sei se vocês concordam que a gente está falando um pouco aqui, de alguma forma, todo mundo, isso aqui, eu imagino que as pessoas estão falando que é um perigo para a política também. O orgulho, o poder, a busca de poder, né? A pobreza de espírito, o perigo da democracia, são riscos para a política, para a atividade política, é ou não é? Concordam? De alguma forma? Você tem de um lado, pode ser uma leitura disso aqui, né? Indivíduos, pessoas ou grupos, ou grupos, que estão voltados para si. E que usam a política, usam a democracia, usam tudo como meio para si, né? Para conseguir vantagem, olhando para si mesmos. Então você tem a pobreza, você tem o orgulho, você tem essa cisão, né? Por que você tem uma cisão na representatividade? Se o cara está lá para representar quem votou nele, por que ele não representa? É porque, no fundo, talvez ele não queria, já não queria representar desde o início, né? Porque está usando, mais uma vez, o sistema eleitoral representativo para assumir uma posição de poder e aí fazer aquilo que ele, na verdade, queria fazer mesmo, desde o começo. Porque, no fundo, se a gente for pensar em como a democracia, como a população é manipulada, a comunicação, as mensagens, a própria relação, né, que acontece entre um político e os seus clientes, os seus dependentes, né, os pobres que tem que ter o leite, tem que ter a casa, tem que ter o remédio, tem que ter um monte de coisa. Você cria uma relação não exatamente democrática, no sentido de realmente das pessoas que estão aqui no demos serem representadas, serem de fato respeitadas e consideradas aí na hora da atividade política. Então, de alguma forma, tem aqui um conflito entre a política, a atividade política, né, ou talvez essa pergunta, para que se deve fazer política? Quando a gente coloca o deve, né, quando a gente coloca a questão da obrigação moral ou ética, né, para que se deve fazer política? A gente talvez pense que não é, embora muitas vezes se faça política para isso aqui, eu vejo aqui nessas palavras uma espécie de recusa de que a política é isso e deve ser isso. Eu vejo aqui no que vocês colocaram uma espécie de julgamento negativo do uso que se faz da política atualmente. Está mais ou menos certo o que eu estou falando? Muitas vezes você pega para analisar a própria política, não sei se daqui a pouco a gente pegar em vários outros países, mas enfim,
você vê que talvez algo assim, uma pessoa que quer alavancar a sua carreira, ou ali, quer dizer, não é o bem comum, é o bem próprio, está na contramão da finalidade última da política, talvez, que é o quê? É o bem dos outros, né? Você é a serviço do outro, né? Algo talvez muito mais elevado do que somente os seus próprios bens e somente eles, né? Mas talvez isso, pelo cenário atual, né? Não tão atual, a gente vai ver que... Assim, enfim, já de 2 milênios atrás, mais ou menos, 2.400 anos pelo menos, tem esse conflito entre... Por que se faz política, né? É para obter interesses? É para conseguir recursos? É para desenvolver projetos? É para concretizar ideologias? E o tema dessa aula, né, o bem comum. O que tem a ver o bem comum com tudo isso? A gente vê que tem muito pouco a ver com essa postura atual que a gente percebe na política. Mas o que tem a ver o bem comum? A gente não acha que a política tem a ver com interesses? Não só os próprios, mas os interesses de grupos, de vários grupos que se encontram. Não tem a ver com a alocação de recursos dentro de uma sociedade, né, de uma economia, que tem diretamente relacionados a interesses. Não tem a ver com, aí de um ponto de vista um pouco maior, a implementação de projetos, de ideias, de sonhos, né, que alguém tem e que quer concretizar com a política, através da política. Ou da maneira de ver o mundo, que me diz que da maneira como está errado, então eu quero mudar as relações, quero mudar as regras, quero mudar a distribuição de renda, de poder, de influência, porque a minha visão de mundo, né, a minha utopia de mundo é um pouco diferente do que está acontecendo, né? Mas volto a perguntar, onde é que está o bem comum nisso tudo? O bem comum parece ser um termo, eu começo com uma provocação, um termo que está um pouco antigo. Eu digo isso como alguém que acredita e que procura viver a doutrina social da igreja, mas que reconhece que a política hoje em dia, a política plural, a política da luta entre partidos, a política dos interesses, das ideologias, parece que o bem comum fica um pouco sem lugar nessa política, né? Parece uma utopia. Será que existe um bem comum? Será que a gente pode falar hoje em dia, na sociedade que a gente vive, que existe alguma coisa que seja boa para todo mundo? De alguma forma que atenda às coisas, Essa é uma pergunta, não é uma pergunta retórica, nem estou dizendo que é uma pergunta vã, que a resposta é não. Mas é uma pergunta séria, porque a política que a gente vive não é só essa política viciosa, né? Essa política desonesta, corrupta, mas também é a política do pluralismo, é a política da briga, da luta, e que são aspectos perfeitamente legítimos da política e sempre foram, né? Desde Aristóteles, eu estava brincando porque não é atual, porque uma das grandes discussões do Aristóteles é essa, que tem políticos, ou tem líderes, ou tem grupos que procuram usar a política por interesses próprios. Mas essa não é a ideia que está por trás do que ele chama de polis, de Estado, né, de comunidade política. Então essa briga entre o que é o bem comum na política e essa busca de outras coisas é muito antiga. E como é que a gente entende tudo isso, né? Ficam 2 palavrinhas lá no meio do quadro que a gente ficou dando volta em volta delas. Exatamente. Vida humana. E você falou, e eu concordo, que talvez o conceito de bem comum seja uma coisa que está mais... a gente nem sabe mais definir. Talvez a vida humana, talvez fosse até mais fácil definir, porque a gente vive, a gente experimenta isso, mas pudesse ser um pouco da resposta também, né? O que é uma política em favor da vida humana, em favor de todas as vidas, de todas as pessoas humanas. Pode ser também abstrato, uma utopia, mas tenho a impressão que a gente está querendo resgatar no fundo aqui, né, nesse começo de conversa. Ela apareceu ali, né? E a pergunta era o que estava em jogo. Né? E apareceu. O que está em jogo, no fundo, é a vida humana.
Então vamos procurar entrar um pouco. Eu acho que é uma boa porta de entrada para essa discussão, né? Vamos ver como é que a gente toca na vida humana ao longo dessa discussão sobre política. O que eu queria fazer hoje é começar... Quem já veio aqui, a gente vai reconhecer. Eu gosto de ir lá atrás primeiro, recuperar um pouco a visão clássica, recuperar a visão medieval, a visão cristã, e aí tentar entender um pouquinho como é que essas coisas se aplicam e dialogam com a atualidade. Diga, Fernanda. No comentário do Zé Mário, eu acho que tem uma questão entre a vida humana e o bem comum que não necessariamente estão dizendo a mesma coisa. Por quê? Eu estava pensando até no caso que ele colocou, que ele falou assim, a gente pensou de negativo, mas também você colocou figuras ali que trazem essa questão de olharmos a política de forma negativa. E o Trump, eu acho que é a representação exatamente disso, porque o Trump, a ideia de plano de governo dele não é pela vida humana, definitivamente. Ele tem? Eu não consegui descobrir se ele tem ainda plano de governo. Ele tem, não, a ideologia que ele vende pela política dele não é pela vida humana. Ele quer que os sírios nunca entrem nos Estados Unidos, que os mexicanos que se lasquem, que voltem para lá. Não é pela vida humana. Mas se você for pensar da cabeça do norte-americano nascido, é pelo bem comum. Por quê? Porque você tirando o estrangeiro, por isso que ele tem tanta popularidade. Você tirando os estrangeiros, pensando no bem comum, só entre o bem comum dos norte-americanos, ele vai conseguir trabalhar o bem comum, que é dar emprego para tirando os estrangeiros, os legais, dar emprego para todo bom norte-americano e essas coisas. Então, eu acho que o Trump é um exemplo de que a preocupação com a vida humana não necessariamente é com o bem comum, porque a vida humana individual, para o Trump que morram 100 mil sírios. Os Estados Unidos não tem obrigação com eles, teoricamente. Para ele, então, não tem. Mas ele pode transformar esse diálogo? Não, mas eu estou fazendo isso pelo bem comum dos norte-americanos. Por outro lado, se você me permite, para equilibrar o debate, vale registrar também que a provável adversária do Trump, né, Hillary Clinton, diz reiteradamente que um bebê não é um ser humano, um bebê na barriga da mãe. Né? Então. É uma situação, os americanos, eu particularmente não gostaria de ser um americano votando nas eleições desse ano. Eu particularmente, não, como? Pois é. Mas isso tem a ver também, Fernanda, com o que se chama de vida humana, né? Essa vida humana que você está dizendo que é um pouco uma ideia de vida humana de alguns grupos americanos, ela é de fato uma vida humana em todo o seu sentido, ela é humana, ela corresponde às aspirações, corresponde à natureza social, à natureza de abertura do ser humano, ou ela é uma vida humana um pouco deturpada, uma vida humana egoísta, uma vida humana pobre, né? E é interessante que, só para também dar um outro contraponto, todo o projeto de nação americano, ele é baseado na abertura para os estrangeiros. Não tem assim, norte-americano nascido, porque eles se colocam como terra de imigrantes, né? E continuam sendo. Mas ainda assim tem grupos lá que, de alguma forma, criam uma espécie de nativismo. Uma das grandes reações, os liberais, os progressistas lá, já têm as suas razões para lutar contra o Trump. Mas os próprios conservadores do Partido Republicano criticam exatamente no Trump essas posturas também. O que não dá para entender é como que ele foi escolhido como candidato, mas aí é outra questão. Mas então, voltando para cá, gente, o que eu queria começar a falar então, vamos primeiro separar os dois termos, bem e comum, para falar um pouquinho de como esse olhar, de como nasceu de fato, de onde vem essa tradição que fala que o fim da política é o bem comum. E o que significa isso em termos de vida humana, né? Aí vamos começar, como quase sempre, eu não sei se eu já comecei com Platão, mas geralmente eu começo com Aristóteles porque ele é um pouco mais didático, né? E a gente já falou sobre isso aqui nas últimas aulas. O Aristóteles, ele para falar da política, ele começa com a antropologia, ele começa a falar da vida humana mesmo, né? Na política, no livro da política, primeiro livro da política, ele faz um pouco de um pensamento de origem, uma construção da origem da política. Ele quer saber o que é o Estado, o que é a comunidade política, a polis grega, né?
que tipo de homem, que tipo de ser humano vive na política, como é que essa relação, se o ser humano ele é um ser humano que pertence à política, se a política, se o Estado é uma realidade por natureza, né? Ele fala assim, será que o Estado é uma realidade natural da vida humana? A política é uma realidade natural da vida humana ou é uma realidade de outro tipo? E aí ele começa a fazer uma investigação do ser humano. Como é que o ser humano se constrói, como é que o ser humano alcança o fim, né, para o qual ele é de alguma forma criado, ele existe. Né? E aí isso tem a ver com a reprodução biológica, tem a ver com a subsistência econômica, tem a ver com a vida feliz e com a vida nobre do ser humano. É um caminho que ele faz, eu estava até relendo agora de tarde, ele fala de pai, ele está procurando quando é que o ser humano consegue ser autossuficiente, ou uma comunidade humana, ela consegue permanecer, consegue se sustentar de maneira autossuficiente. Aí ele pega primeiro o exemplo do homem e da mulher. É claro que, como ser humano, o homem sozinho não consegue se manter como espécie, como ser vivo, ele precisa do encontro com a mulher para poder ter a família, para poder ter a continuidade, para poder ter a sua casa, né? Então você tem a primeira comunidade, que é a comunidade da família, em que ele coloca aqui. É claro que para Aristóteles, ele está falando de política já aqui, né, de relações políticas, o homem é o chefe da família, na medida em que o homem, e aí é a questão do tempo de Aristóteles, né, ele não consegue ainda naquele tempo ver uma igualdade essencial entre homem e mulher. Ele sabe, claro que ele sabe que são da mesma espécie e que a relação entre homem e mulher é diferente da relação entre o mestre e o seu escravo, né? É interessante que ele fala que a relação entre o homem e o escravo, o escravo serve o mestre e o homem não está muito preocupado com o bem-estar do escravo. Só na medida em que o bem-estar do escravo afeta o bem-estar do próprio mestre. Porque se o escravo morrer, aí o mestre não consegue, né, sobreviver. Mas então aqui tem uma subordinação, uma espécie de o mestre está meio que na frente. No caso da família, o homem, embora seja o chefe e seja o rei do domicílio, o governo do homem já leva em conta o bem-estar da família. Então, ainda que a mulher e os filhos não tenham, digamos assim, um nível de racionalidade, um nível de potencialidade humana suficiente para se governarem a si próprios, então essa é a visão de Aristóteles. A mulher precisa estruturalmente da ajuda do homem para se governar, para criar essa ordem doméstica. Ainda assim, há uma relação de olhar pelo bem-estar de toda a família. Mas aqui ainda não é o lugar, então aqui você tem a reprodução biológica, aqui você tem a subsistência, aí você vai juntando outras famílias, criando uma vila, né, ou uma aldeia. Elas têm geralmente algum tipo de relação de parentesco entre si, né, as várias famílias que vivem no local. E você ainda tem um chefe, uma espécie de um líder político dessa aldeia, que por estar ainda no âmbito das relações familiares, não é ainda um chefe político. Ele compara esse chefe aqui mais ou menos a um rei. O rei manda, ainda que seja diferente da relação entre o escravo e o mestre. Só que quando esse cara, eles saem da casa e se reúnem com pessoas de outras aldeias, de outros vilarejos do centro da polis, aí eles têm a possibilidade de construir, além da reprodução biológica e da subsistência, essa vida feliz e nobre, a vida da virtude. E a virtude para Aristóteles são os hábitos e capacidades internas, tanto de caráter quanto espirituais e intelectuais, que permitem que o homem de fato corresponda àquilo a que ele tem o potencial de ser. As virtudes, então, são esses hábitos, essas capacidades que a gente vai adquirindo ao longo do tempo para agir da maneira mais correta, da maneira mais prudente, mais inteligente. É o homem na sua plenitude.
E é só nesse âmbito aqui, da polis, que o ser humano tem essa capacidade, esse potencial de viver a sua vida, o potencial da virtude. Então, as virtudes na ética aristotélica são todas virtudes muito sociais. São todas virtudes de um homem que se encontra com outros homens na polis, e a generosidade, a magnanimidade, a prudência, a sabedoria, não são virtudes isoladas de uma pessoa que tem um monte de conhecimento, mas são virtudes que se vivem no contato com os outros. Então é na política que o homem então vai discursar bem, vai falar sobre o que é justo, o que é injusto, sobre o que é bem e o que é mal. É só nesse âmbito aqui que de fato ele vai usar todas as suas capacidades racionais, vai falar, vai pensar, vai fazer retórica, vai fazer arte, um monte de coisa, né, que não dá para fazer nem ganhar apreciação, nem nesse âmbito da relação com o escravo, nem dentro da família. Para dizer então que para Aristóteles, a gente tirando um pouco das coisas do tempo dele, a política, né, o Estado são completamente ligados à virtude e ao bem. É só na polis, para Aristóteles, é só no encontro com os outros, o homem é o ser social, o homem é um animal político, e é só na polis e no Estado que o homem vai conseguir atingir ou chegar perto da plenitude do bem. E é por isso que a polis, para Aristóteles, existe por natureza, porque é só a polis que permite que o homem, digamos assim, realize a sua natureza completamente. Então, quando a gente fala o homem é um ser social, né, ele só se realiza no contato com os outros. Para Aristóteles, isso aqui significa social e político. O homem é um ser político e, de fato, ele só se realiza, e nós estamos falando de bem mesmo, de vida, né, de vida. Um homem que não vive a política, também o chamado idiota, é um homem menor, é um homem diminuído, é um homem inferior. Então a política para Aristóteles não é um lugar para alcançar os próprios interesses. Isso é o contrário da política. Aqui está o lugar que você alcança os interesses, na relação com o seu escravo, né? A polis é a construção da civilização, do ser humano, do bem. E por que ela é comum? Porque aqui o que a gente falava desse conflito entre o indivíduo e a política, né? Isso é do livro 13 também do Tratado sobre a Política. As constituições que têm como objetivo o bem comum são corretas, estando de acordo com a justiça absoluta, enquanto aquelas que têm como objetivo apenas o bem dos governantes são erradas. Então aqui ele já passa como quem está na polis. Se você está querendo, de fato, desenvolver, né, o limite e o potencial dos participantes da política, e esses participantes são todos os cidadãos, quem está governando, assim, o ideal de governo de Aristóteles, deixa eu apagar aqui. Aí ele entra numa investigação dos vários tipos de constituições, de regimes e de políticas que existem, né? Os tipos de pessoas que entram com as capacidades que têm, agricultores, pessoas com mais cultura, mais capacidade, menos capacidade. O ideal para Aristóteles é uma política em que você tenha vários homens de virtude que saibam regular e governar a si mesmos, né, pessoalmente, né, individualmente, e que possam se revezar no governo e no serviço ao governo de todos. Então, é um regime em que eu hoje estou aqui na Assembleia, mas amanhã eu posso estar aqui governando em nome de todos. E depois de amanhã eu vou voltar para cá e essa pessoa aqui vai passar a governar por todos. São homens livres governando homens livres. Capazes de autogoverno e de governo, então, pelo bem comum. E um pouco por isso que o Aristóteles compara esse ideal de virtude política a todas as outras constituições em que, de alguma forma, quem chega aqui, por exemplo, esse cara aqui não está preparado para se governar a si mesmo. Ele está muito apegado à riqueza, ele está muito apegado às honras. Ele vai chegar aqui, ele não vai governar a política de forma virtuosa, ele vai governar para si mesmo, ele vai procurar excluir os outros.
E aí ele já está vivendo um outro tipo de relação que não é a política virtuosa. Então, o ser humano, para Aristóteles, né, é um ser social, um ser político. A política, ela serve à virtude, ao bem. Isso aqui é um pouco, se a gente for pensar depois, essa aqui é uma concepção muito diferente do que a gente vive hoje, né? A gente hoje fala que para viver uma vida de virtude moral e ética, a gente tem que participar da política, hoje em dia. A virtude, ao longo do tempo, né, ao longo do século, se transformou uma coisa muito, talvez até de maneira excessiva, muito interior, é ou não é? A virtude que eu vivo internamente, são os meus atos internos, são os atos morais que eu faço com relação àqueles que eu encontro na rua, na minha família, enfim, com os pobres. Eu não preciso necessariamente, pelo menos por uma certa tradição, encontrar a virtude na política. O que eu procuro encontrar na política? Outras coisas. Vamos falar um pouco sobre isso depois. Mas essa aqui é uma noção muito radical de vida política. Eu diria, no fundo, é uma visão até que confunde um pouco o que é a virtude interna e espiritual. Se a gente quiser colocar, ó, tem um pouco de encontro da salvação, né, da redenção, da transformação do homem pela política, que hoje a gente entende que a política não é capaz de entregar completamente. Hoje a gente procura a salvação, procura a redenção em outros lugares, é ou não é? Na moral, na religião, na espiritualidade. E a gente até desconfia um pouco de políticas que ofereçam salvação, de políticas que ofereçam, não é? Essa transformação ética profunda. Mas para Aristóteles, não. Para Aristóteles, de fato, o homem só consegue encontrar a virtude plena, ou pelo menos consegue estabelecer uma base para procurar a virtude plena a partir dessa vida política. E o bem comum, só para terminar, é por quê? Porque o ser humano é fora da... Não é no comum que ele vive a plenitude da virtude? O ser humano fora do bem comum, fora da sociedade, o Aristóteles fala, ou é um animal, ou é um... Alguém tinha falado isso aqui numa aula passada, né? Ou é um animal ou é um deus. Porque fora da política, ou ele é completamente autossuficiente, independente e diferente, né? Ou completamente superior à humanidade, nesse caso ele é um deus, ou ele chega num nível pior até do que o dos animais. Porque ele faz uma comparação. Os animais, eles vivem uma certa ordem, têm um instinto, têm, né, as vontades e têm lá as suas regras, eles cumprem as regras de vida deles conforme o instinto. O ser humano que está fora dessa relação aqui, ele fica abaixo do animal, porque ele não tem... o ser humano encontra as suas regras, as suas normas, o bem, a ordem, a suficiência, é nesse lugar aqui. Então não dá para imaginar, gente, um ser humano fora dessa relação. E quando se fala de bem comum aqui, é comum mesmo, é desse grupo, do todo. Por quê? Porque essa parte aqui, ela não, é quase uma contradição. Uma parte fora do todo, não dá para encontrar o bem. Percebem? Ele é comum porque ele só se realiza no todo. De alguma forma, é um bem que não dá para ser dividido. Ele só pode ser compartilhado, talvez, mas ele não pode ser dividido. Eu pego o meu e saio e vou para minha casinha com ele. Por quê? Porque se eu me separo desse todo, eu estou nessa situação aqui. Então, a política é o lugar do bem, e o homem não vive sem... E o homem, nessa perspectiva do bem e da virtude, não pode viver fora desse todo. Então, diga, Henrique. Falando de Aristóteles, ele chegou a nominar ou elencar, de alguma forma, o que ele considerava seus virtudes? Tem, todo o livro da Ética Nicômana é uma enumeração e uma investigação das virtudes, tanto de caráter quanto as intelectuais. E isso que eu falava, quando eu falava que as virtudes para Aristóteles são virtudes, todas elas ligadas à vida em sociedade, é nesse livro que elas estão. Aí ele vai, uma por uma, ele vai falando. A única exceção são as virtudes em que o ser humano se une de alguma forma ao que é divino, né? A virtude espiritual mais alta
que liga o ser humano ao divino, mas o ser humano não consegue chegar nesse ponto se ele estiver fora da sociedade. Então eu queria deixar claro aqui como é radical essa ideia do bem comum na antiguidade. Só dá para ser bem se for comum. Não existe um bem fora do... Não existe a virtude humana fora do comum, fora do social. E o comum não é uma soma de indivíduozinhos que trazem a sua própria contribuição e aí fazem uma coisa diferente. O comum, na verdade, para Aristóteles, é uma soma de partes imperfeitas que, se unindo, podem atingir a autossuficiência, a perfeição e a virtude. Isso é um pouco diferente do que a gente vive. Torna a falar, hoje a gente pensa em indivíduos, pessoas com direitos, que se unem, que têm os próprios sonhos. A gente, de alguma forma, consegue conceber um espaço da pessoa individual que é um todo em si mesma. Aristóteles não tinha essa visão. Mas, de qualquer maneira, é interessante que acho que a gente pode continuar percebendo a verdade que existe nesse insight de que a gente só consegue atingir a plenitude da nossa realidade no âmbito social e talvez no âmbito da política. Né? Então, é o que eu falava, é uma visão profundamente ética ligada à virtude, é uma visão humanista no sentido de que ela fala a política serve, ela tem como fim último a boa vida, a vida nobre, né, do ser humano, e ela é profundamente social, porque ela considera o indivíduo como a parte de um todo, em que esse indivíduo pode se realizar. Certo? E é uma visão compacta. Por que eu digo compacta? Porque ela não consegue, de fato, ainda perceber, naquele momento, o espaço da pessoa como uma realidade própria, que tem... não é que ela seja isolada, ela está sempre ligada aos outros, mas ela tem uma tarefa própria, ela consegue, de alguma forma, viver a virtude dentro de si mesma. Em vez de só, digamos assim, na relação social com os outros. A gente conseguiu, ao longo do tempo, perceber que tem um espaço interno, que é o espaço da liberdade, é o espaço da decisão, é o espaço da moral, que depende profundamente do núcleo interno da pessoa. Né? Isso, para Aristóteles, está um pouco escondido, um pouco compactado dentro da visão dele. Sabe, falar um pouquinho desse espaço da liberdade, é interessante que esse lugar da polis, o homem aí, como você disse, é mais livre até do que nas relações de trabalho e das relações familiares, né? Eu lembrei daquela filósofa alemã, Hannah Arendt, né? Que fala que esse lugar da ação, da vida ativa, é mais livre do que o lugar do labor e do trabalho. Né? O lugar do labor pela sobrevivência, o lugar do trabalho onde essas relações podem se colocar de submissão. A construção do mundo material, cultural. E eu só aponto isso porque às vezes a gente se sente, quem de nós não se sente às vezes ou frustrado, ou incomodado nas relações com o trabalho, com os colegas, com o chefe. Eu não sou livre aqui, mas eu dependo disso aqui para minha sobrevivência ou ficar. E quem de nós não se sente também, às vezes, tão pouco realizado no plano familiar, nas rodas de amigos? Então a política surge como um espaço de uma liberdade tamanha, e eu fico inquieto de saber como é que ele pensava o retorno do homem virtuoso, da polis, para casa, para que o lar fosse também um lugar de paz, de concórdia, de amor, e o retorno do homem virtuoso para as relações de trabalho, para que o lugar do trabalho fosse também um lugar da virtude, dessa plena realização. Né? Não sei, não conheço. Mas quem tinha uma ação mais política não tinha uma relação com o trabalho, né? Então talvez seja uma questão de adornar, né? De atualizar a experiência e o pensamento. E na relação familiar, a mulher tinha o papel do econômico. Ela que cuida do ar econômico, né? Do ela que cuida da casa. Ela que cuida da casa. Ele realmente não é então, ele de fato, ele está livre. Ele é um homem livre para esse espaço da discussão política.
Mas você sabe que eu me sinto mais livre lavando pratos em casa? Não só, mas é uma experiência de liberdade enorme de lavar pratos, de servir. Então, isso aí, só para comentar o homem, essa relação, isso é interessante, né? O que a gente vê como relação de submissão, o que aos nossos olhos parece pura submissão, da mulher ao homem e do escravo até o mestre, como se fossem dois indivíduos que têm direitos iguais e que, por isso, qualquer tipo de relação diferente entre eles é corrupta, é injusta. Aristóteles escreve um capítulo inteiro sobre justiça na ética. Ele é profundamente preocupado com a justiça. Então, ele não está sendo hipócrita nem maluco quando ele fala sobre essa realidade aqui, né? A relação que existe entre, essa hierarquia é uma hierarquia que, de alguma forma, você participa. O homem que está na política, quando ele volta para casa, ele participa essa ordem que ele construiu à sua casa, ao seu domicílio. E a mulher e os filhos têm como participar, de alguma forma, por intermédio desse homem e pelo fato de elas estarem no contexto de uma polis grega. Assim como ele participa também ao escravo, essa ordem e essa virtude. E o escravo e a mulher e os filhos também dão, através dessa relação, fazem esse homem participar dessa realidade. Então, por um lado, tem uma relação interessante entre... Isso aqui é uma unidade, não são pessoas separadas. Isso aqui até são, mas é uma unidade familiar, é uma comunidade que só faz sentido olhada como um todo, com as relações hierárquicas, de complementaridade, tudo isso. E aqui também, né? Não dá para pensar ainda em Aristóteles nesse tipo de relação de submissão. Agora, quando Zé fala que ele se sente livre quando lava a roupa, isso é uma das coisas... A visão da Hannah Arendt é muito clássica mesmo nesse sentido. É tão clássica que ela talvez deixa de ver a contribuição, que eu acho que é a contribuição da tradição cristã, do reconhecimento da esfera interior, de salvação, de virtude, de contato com Deus, que permite que a gente tenha esse tipo de... Porque, no fundo aqui, a gente está falando também de um contato com aquilo que é transcendente, que é o bem transcendente. Aquilo que é compartilhado em comum entre os homens, vem de alguma forma de fora. É uma realidade divina, que eles conseguem de alguma forma recriar, né? Isso naquele tempo é só aqui que você conseguia, né? Na amizade entre os filósofos, entre os estadistas, etc, etc, etc. Mas a gente descobriu com o cristianismo que cada pessoa tem dentro de si a presença de Deus, a capacidade de amar, de servir e de se realizar nessa capacidade. Então a mãe, a mãe que fica com os filhos em casa, cuidando deles, enfim, educando eles e fazendo o que ela acha que tem que ser feito, mesmo que ela seja, como é que fala? Bela, recatada do lar, mesmo essa mãe, ela pode alcançar, sim, essa liberdade e essa realização. É claro que ela tem o potencial de entrar em outros tipos de relações, mas também é possível, hoje, né, para a gente, tanto no trabalho quanto na família, de alcançar a plenitude. E isso é uma coisa que Aristóteles não via e que a gente foi descobrindo, né? Só falando Diga, da Fernanda. política como um lugar onde você tem liberdade, eu acho que um exemplo dessa questão de liberdade nos tempos de hoje da política, e essa liberdade, é nas manifestações. Porque algumas experiências de algumas manifestações, elas são catárticas. Você vê que a pessoa está se expressando, está deixando ela ser quem ela é por uma manifestação. Até mesmo, por exemplo, a parada gay. Por que a parada gay tem tudo isso? Porque é onde a pessoa se sente, pode ser onde ela é. Então, essa questão de política, de se reunir, representando, passando para hoje, enfim, muita coisa mudou, muita coisa assim, mas ainda é um lugar onde a pessoa se sente livre. E por isso até existe um apelo popular das manifestações de domingo contra impeachment, pró-impeachment, porque não importa qual que é o seu ideal, quando você está lá e você se sente parte de um todo, você se sente participando ativamente daquela causa, que é fazer política de certa forma, é catártico, é libertador. Eu acho que existe essa questão também. Perfeito. Acho que tem uma questão aí tem degraus talvez de liberdade de expressão, né?
Você pode, embora essa catarse possa ser uma espécie de absorção dentro de uma coisa que, na verdade, você se perde, porque tem várias experiências que são possíveis de acontecer numa manifestação como essa. Você pode ter a catarse de se perder numa massa. E aí você talvez se descentre um pouco, ou você, de alguma forma, se dissolva numa coisa que talvez não, né, seja maior. Mas você pode também, de alguma forma, se sentir parte, ou parte ativa, ou de alguma forma se colocando como voz, como atitude, né, como presença no movimento político que tem um significado. E aí, nesse sentido, com certeza você vai participar, sim, dessa realidade na passeata. Só que tem outras possibilidades de participação e de atualização da liberdade. Essa liberdade aqui, até a vida ativa da Hannah Arendt, é aquela em que você se mostra, você se revela, você fala, você cria o novo, você cria uma realidade nova. Então você pode estar numa manifestação ou você pode estar num partido político, debatendo política com líderes, com colegas. Você pode estar no Congresso Nacional, como estadista, levando adiante uma proposta, né, de sociedade mais justa, mais virtuosa. Então, de fato, você tem maneiras diferentes, eu acho que são crescentes, de expressão dessa liberdade. Né? E nem todo mundo consegue ir para o Congresso Nacional. E muita gente que está no Congresso Nacional não está lá pelas razões mais virtuosas. Mas acho que a gente sempre consegue encontrar maneiras de se colocar mais, né? Porque participar de uma manifestação pode ser legal, mas me parece que é uma maneira pouco... Você não está, de fato, criando... Não é muito melhor se você for para o bairro, para uma sociedade... Será que é a festa da democracia? Ou será que a festa da democracia é a associação local, de bairro, que você cria regras locais, em que você trabalha com o seu semelhante, você serve aos outros? Onde é que, de fato, as pessoas estão mais ativas, estão mais políticas, estão mais construtoras e criativas? É uma pergunta a se fazer.